Hoje começamos a falar sobre a aliança divina. O que é aliança? O que é pacto? Quando nós estudamos, e estudamos qualquer coisa, entender as terminologias é muito importante. Porque as terminologias, elas têm sentido e sentidos teológicos, e dependendo de como você entende um termo, você entende também o conceito em que envolve esse termo. Nós vamos falar de pacto. E quando nós falamos de pacto, nós temos essa palavra sendo utilizada de várias maneiras também nas Escrituras Sagradas. Nós vemos que Deus entra repetidamente em uma relação de aliança com os indivíduos. Então você vai escutar eu falar sobre pacto, sobre aliança e sobre várias outras coisas. Por exemplo, Deus faz um pacto com Noé. Deus faz um trato com Abraão, Deus faz um acordo com Israel, Deus faz um contrato com Davi, entre outros. E você veja que eu usei várias palavras que são mais ou menos sinônimas, iguais, da palavra principal, que é pacto. Os profetas posteriores também vão falar de uma nova aliança ou de um novo acordo. Jeremias 31 vai falar da nova aliança, ele vai antever a nova aliança, que será cumprida em Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo, ele falou, por exemplo, na última ceia, em uma linguagem de aliança. Este é o sangue da nova aliança, ou seja, o Novo Testamento, indicando que há um tipo diferente de relacionamento, um tipo diferente de acordo que Deus faz com o ser humano. Mas por que isso acontece? Por que Deus procede dessa maneira? Nós vamos ver isso em sequência. Pacto e aliança. Vamos lá para as definições. Aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Então, aliança é uma terminologia mais ampla que envolve um compromisso. E esse compromisso é o que nós chamamos de pacto. Também as antigas versões vão trazer a designação concerto. Né? É um tipo de trato, de contrato. E é um contrato de sangue. E quando nós falamos de contrato de sangue, nós estamos falando de um contrato com um valor muito importante. Quando Deus entra em relação de aliança com os seres humanos, ele institui de maneira soberana um pacto de vida e morte. Ou seja, Deus, ele não é casual, aleatório no tipo de relacionamento que ele estabelece conosco. Deus, ele tem um propósito muito bem definido e um objetivo muito bem definido que explica porque ele tem esse tipo de relacionamento conosco. Pacto de sangue, que também pode ser chamado de pacto de vida e morte, expressa o caráter absoluto do compromisso entre Deus e o ser humano no contexto da aliança. Então, a aliança é o relacionamento para qual Deus nos chama, e o pacto é o compromisso que faz com que essa aliança seja sustentada. Deu para entender? Algo mais geral e algo mais específico. Um sustentando e apoiando o outro. O derramamento da vida, ou seja, do sangue, significa o único meio de livramento das obrigações da aliança uma vez contraída. Então, na antiguidade, as pessoas faziam vários tipos de compromisso. E um desses compromissos era um compromisso que envolvia o derramamento de sangue. Sangue é algo que na antiguidade e também nos dias de hoje é muito importante porque significa o quê? A vida. Então, pacto de sangue quer dizer que aquele pacto custa a sua própria vida. Que é um pacto indissolúvel e inquebrável. Por exemplo, vamos pensar no nosso pacto com Deus. Custa a minha vida, mas custa também o quê? A vida e o próprio nome de Deus. Como Deus não morre,
como Deus, ele é um ser eterno, na perspectiva de Deus, quer dizer que esse pacto tem o quê? Validade eterna. Então, você começa a descobrir que esse relacionamento para o qual Deus nos chama a fazer parte é algo muito, muito sério, que envolve a totalidade da nossa vida. Por isso que no Novo Testamento, Paulo vai dizer que nós precisamos nos entregar integralmente, totalmente a Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo se entregou por nós para fazer valer esse pacto no contexto da aliança. Então, eu já estou começando a mexer com conceitos do Antigo Testamento, ligando com o Novo Testamento, para você entender que é tudo dentro de uma mesma aliança. E esse é o entendimento da nossa tradição reformada. Não existem várias alianças, ou várias porções, ou várias dispensações. É uma coisa só, que do começo ao fim nos coloca debaixo de um mesmo guarda-chuva, que é o guarda-chuva da graça de Deus, que se desenvolve progressivamente ao longo da história, desde Gênesis até os Evangelhos. O que a nossa confissão de fé tem a dizer sobre o pacto e a aliança? Lá no capítulo 7 da nossa confissão de fé, diz o seguinte: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhes devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido glorificar por meio de um pacto. Eu sei que você entendeu tudo que está escrito aqui. Então não precisa, está claro, a regra é clara, não é verdade? Mas, tornando o fácil ainda mais fácil, o que quer dizer isso? É que embora nós tenhamos sido criados com uma capacidade racional privilegiada, nós, por causa da nossa condição de pecado, nós não podemos oferecer a Deus um grau de obediência pleno e perfeito, que alcance o favor de Deus e que faça Deus ter uma resposta favorável a nós. Ou seja, o nosso mérito é infinitamente insuficiente para atingir o favor de Deus e a graça de Deus. E por isso, de forma voluntária e condescendente, ou seja, planejada, arbitrária, Deus, ele entra na história nossa e propõe para nós um relacionamento que comumente nós chamamos de aliança. Então, do começo ao fim, a aliança é pautada na graça de Deus. Esse Deus que sabe que nós não podemos alcançá-lo. E por isso, ele se faz alcançável, ele se faz tangível, descendo às nossas limitações. Isso é maravilhoso. Porque todas as religiões apontam para o caminho de que nós precisamos fazer alguma coisa para alcançar a Deus. E o Evangelho diz o quê? Nós não temos como fazer nada para alcançar a Deus. E sabendo disso, Deus veio e se fez alcançável, tangível, tocável a cada um de nós. E por isso, basta crermos nesse Evangelho. Crermos naquilo que Jesus fez por nós. E os méritos de Jesus é que a partir desse momento começam a contar para nós termos o favor de Deus. Em seu aspecto mais essencial, a aliança é aquilo que une pessoas. Por exemplo, casamento. Casamento é uma aliança? Gente, ó, eu acho que a gente precisa começar desde o começo. Vamos lá, 5ª série. Casamento é aliança, sim ou não? Sim, ó, tem aliança. Eu tenho uma, a Ju tem outra. É uma aliança. É um símbolo de um compromisso entre pessoas. Eu gosto do meu cachorro. Eu posso entrar em um relacionamento de aliança com o meu cachorro? Bom, se você considera o cachorro como ser humano, mas o cachorro não vai te considerar como cachorro. Não vai te considerar como igual. Não há possibilidade de um relacionamento igual, equilibrado e recíproco, que a aliança é.
E a aliança, dentro do contexto bíblico, é um laço inviolável. Como é o casamento. Como é o casamento. Então você vê que aquilo que nós vivemos no cotidiano, dentro da vida cristã, casamento, amizade, né, compromisso de membresia, tudo isso reflete aquilo que Deus em Cristo Jesus fez conosco. Então, nós sustentamos o casamento, não é porque nós temos uma afeição eterna, uma paixão, né, pela pessoa que nós casamos. Às vezes a paixão diminui, o amor vai subindo e descendo, tem aquelas coisas todas, mas nós temos a consciência de que aquela aliança que nós fizemos é uma aliança que em vida é inviolável, porque inviolável é a aliança que Deus fez conosco, e de alguma maneira o casamento imita a aliança que Deus fez conosco. A palavra aliança no Antigo Testamento, que é uma palavra muito importante, nós vamos falar um pouquinho dela mais para frente, que é o Brit. A aliança estabelece o compromisso de uma pessoa com a outra por meio de um juramento. Compromisso. Pacto. Você pode ler, é que nem bula de remédio, as letras miúdas você deixa para ler em casa. Mas aqui nós temos várias referências bíblicas que você pode pesquisar a semana inteira para você ver que esse juramento tem várias tonalidades no Antigo Testamento. Por vezes é por meio de uma oferta, por vezes é por meio de derramamento de sangue, por outros meios é por meio de um memorial que é erigido. Então existem sinalizações visuais que marcam esse juramento, esse pacto que estabelece o conceito e o relacionamento que existe entre pessoas e pessoas com Deus. Por exemplo, a circuncisão é uma marca que todo judeu, todo israelita carregava, todo israelita homem carregava, como marca daquilo que em Abraão foi feito e que permanece de geração a geração. Então nós somos pessoas que precisamos de marcas visuais, de símbolos. Não que o símbolo tenha uma santidade orgânica intrínseca, mas o símbolo representa visualmente, de maneira gráfica, aquilo que subjetivamente, aquilo que espiritualmente acontece com cada um de nós. A expressão pacto de sangue ou pacto de vida e morte expressa, portanto, o caráter absoluto do compromisso entre Deus e o ser humano no contexto da aliança. Ao iniciar alianças, Deus jamais entra em relação casual ou informal com o ser humano. É muito interessante, né? Nós vivemos uma sociedade onde os encontros casuais e os encontros informais são muito mais valorizados do que os encontros duradouros e que fincam raízes. E nós achamos que Deus é assim com a gente também. Deus se encontra conosco só no domingo, quando a gente vem visitar Ele. A gente vem visitar Deus na igreja como um preso no presídio. E nós nos esquecemos que Deus está presente em cada canto da nossa rotina. Por quê? Porque Ele se faz presente dessa maneira, porque Ele tem conosco um compromisso que vai nesse sentido. Em cada momento da sua vida, esse Deus que faz alianças, esse Deus de promessas, Ele está presente. Em vez disso, em vez de relações casuais, em vez de encontros ocasionais, as implicações de suas alianças estendem-se às últimas consequências de vida ou morte. Ou seja, Deus leva esse negócio de aliança a sério e até o fim. Nós podemos, de alguma maneira, largar ou, vamos assim, negligenciar a aliança. Porque nós somos assim, nós somos pecadores. Mas da parte de Deus, Deus nunca vai descumprir o pacto que fez com você. Isso é tão fundamental
que as nossas doutrinas mais essenciais sobre a soberania de Deus estão calcadas nessa infalibilidade, nessa confiabilidade de Deus. A segurança que nós temos da salvação, a questão da graça que nos alcança de forma irresistível, tudo isso ela é bem ilustrada com esse relacionamento que vai até as últimas consequências que Deus propõe a cada um de nós. E nós, quando nós sabemos disso, nós passamos a viver em resposta à tamanha graça que Deus oferece. Quando nós nos juntamos no domingo para cantar, nós cantamos em resposta a esse Deus que, embora não precisando, Ele fez questão de vir, de nos alcançar, de nos redimir, porque no fim das contas Ele nos ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deu seu Filho unigênito, está aí, é uma aliança de sangue, é uma aliança muito preciosa para Deus. Agora, nós temos um caso muito interessante no Antigo Testamento, que mostra de forma bem realista essa questão da aliança. Porque a palavra aliança, no contexto do Antigo Testamento, também tem a ideia de cortar alguma coisa. Então, são expressões idiomáticas, tá? Então, quando nós falamos firmar uma aliança, no contexto hebraico, a expressão que é utilizada é nós vamos cortar uma aliança. Como assim cortar a aliança? É como bolo? É quase como bolo. Mas isso fica muito claro lá, quando você lê um texto que provavelmente você leu e não entendeu por que aquilo está acontecendo. Gênesis 15. Deus vai e fala com Abraão a partir de Gênesis 12 para ele sair da terra dos seus pais e ir para a terra que ele ia mostrar. Ele vai vindo para Canaã. E no capítulo 15, Deus, ele faz algo para mostrar para Abraão que a aliança está em vigor por meio da assinatura de um contrato. E é justamente assim que os contratos eram assinados na antiguidade. Eu e o reverendo Rodrigo fazemos um acordo. Tá? A gente cria uma empresa e é metade. Hoje, nós colocamos isso em contrato social, nós levamos o cartório, fazemos um monte de coisa. Pagamos imposto, né? Todas essas coisas legais. Antigamente era o seguinte, eu e o reverendo Rodrigo vamos fazer um acordo, uma aliança, então nós vamos trazer um animal. Vamos cortar o animal no meio, coloca uma parte do animal aqui e outra parte do animal aqui. E o que nós fazemos? No contexto da aliança do Antigo Testamento, os dois passamos no meio das carcaças. E quando os dois passam no meio das carcaças partidas, isso quer dizer que a aliança e o pacto está firmado. Mas qual que é a simbologia disso? É que quem descumprir o trato vai ficar como esses dois animais. Ou seja, a parte vítima, né, pode fazer com o outro que quebrou a aliança isso daqui. Então, isso é o que nós chamamos de pacto de sangue, porque envolve a sua vida. Você, né, antigamente a palavra valia, né? Hoje nem a palavra, nem o que é escrito vale mais, né? Mas o compromisso é algo muito sério dentro das sociedades da antiguidade. Guardou essa visão? Agora vamos ler com cuidado Gênesis 15 a partir do versículo 7. Eu sei que está pequeno, mas pelo menos ouve. Deus aparece para Abraão, tá? E a partir disso é que tem o versículo 7. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Ou seja, Deus está falando, sou eu. Ou seja, ele está especificando a parte dele no contrato. E Abraão está perguntando, como eu vou saber que o Senhor vai cumprir com a sua parte? Tá?
Respondeu o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais. O que ele fez? Cortou no meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, não cortou. Óbvio, né? A ave é muito pequena, então a ave ficou lá, se salvou dessa. Versículo 11. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão os enxortava. Então, viu essa cena meio trash, meio sangrenta, tétrica, um negócio meio triste? Aí, versículo 12. Ao pôr do sol, Abraão, que na época era só Abrão, foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então Abrão, ele dorme e ele começa a ter o quê? Um sonho. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes darei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus, dos jebuseus. Quero ver você ler isso em velocidade 2x, sem errar. Certo? O que acontece? Abraão está sonhando, os animais estão lá fendidos, e o que acontece? Um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa, ele passa no meio desses animais. Isso indica o quê? Que o contrato está em validade. Mas tem um aspecto muito legal. Só o fogareiro passou. Só Deus passou no meio da carcaça. Abraão não passou. Isso indica o quê? Que a aliança que Deus propõe conosco é um juramento que Deus faz Ele por Ele mesmo, de forma arbitrária, solitária e de forma exclusiva. Não depende de Abraão, depende só de Deus. Ou seja, Deus garante por Ele mesmo e pela sua própria vida a validade dessa aliança. Isso tem implicações muito importantes para nós. Porque nós cremos que em Jesus Cristo nós somos salvos. Deus esperou o nosso mérito? De jeito nenhum, porque nós não temos nada a oferecer a Deus. O que Deus fez em Cristo Jesus? Ele foi e passou no meio das carcaças. Ele foi e morreu pelos nossos pecados. Ele sozinho assinou o nosso pacto de salvação. Aqueles que Ele conheceu e elegeu antes da eternidade, Deus fez esse compromisso, Ele fez esse compromisso conosco. Por isso que aquilo que nos alcança em Cristo Jesus é algo irrevogável e eterno, porque é Deus quem garante sozinho a validade disso daí. Nós somos o quê? Nós somos gentilmente convidados a fazer parte do melhor projeto que existe na humanidade, na história. E nós não precisamos cooperar com nada, porque tudo já foi feito por Deus. O que nós precisamos fazer é apenas crer que isso tem validade para mim, por meio de Cristo Jesus. É uma aliança e é um pacto que nós chamamos de pacto incondicional. Porque de forma incondicional, Deus jurou a Abraão que iria sustentá-lo e também a sua descendência até o fim de todas as coisas. Mas eu não sou filho de Abraão, eu não sou judeu e eu estou aqui. Qual é a minha história? É que Paulo vai dizer lá em Gálatas que pela fé em Jesus Cristo nós somos feitos o quê? Descendência espiritual de Abraão, de maneira que todas as promessas de Abraão passam também a fazer parte da minha vida. Então, veja que aquilo que Deus estabelece lá no começo é aquilo que também vale hoje.
por meio de Jesus Cristo. E por isso que é tão importante nós compreendermos essa base do relacionamento que Deus tem para conosco, para que as nossas respostas sejam respostas adequadas a essa graça imerecida, eterna, da qual nós somos o quê? Objeto. Tanto a aliança como o testamento relacionam-se intimamente com a morte. E aplicando para nós, Cristo tomou sobre si mesmo as maldições da aliança e morreu no nosso lugar, no lugar do pecador. Então, dentro disso, nós podemos dizer que a morte de Jesus foi uma morte pactual, para cumprir os termos da aliança e para fazer com que essa aliança tenha validade para nós. Agora, por que fazer aliança é importante? A gente explicou o que é aliança, mas por que fazer aliança é importante? Aí eu fui perguntar para um dos melhores amigos que eu tenho, né, que manja muito de teologia, que é o nosso amigo ChatGPT. Na teologia reformada, nós temos aquilo que chamamos de decreto. E o decreto, tradicionalmente, ele é entendido em 3 perspectivas. O decreto da criação, da providência e da redenção. Ou seja, aquilo que Deus estabelece na eternidade para fazer conosco. Deus cria, Deus provê, ou seja, Deus sustenta todas as coisas e Deus redime todas as coisas. É assim que Deus manifesta os seus decretos. O que é decreto? Aí, o ChatGPT nos ajuda muito. Na perspectiva teológica calvinista, o conceito de decreto refere-se à ideia de que Deus, em sua soberania, estabelece um plano eterno e imutável para a criação e a história da salvação. Esse decreto abrange todas as coisas, incluindo a eleição dos crentes para a salvação e os desígnios de Deus para o mundo. Então, o decreto abrange tudo que existe, inclusive a sua vida. Os decretos de Deus são vistos como perfeitamente sábios e justos, refletindo o seu caráter e propósitos. A doutrina dos decretos é central para a teologia reformada e está intimamente ligada à visão calvinista da providência, onde Deus continua a governar e sustentar todas as coisas de acordo com o seu plano eterno. Nota 10 para o ChatGPT. Né? Se fosse uma prova, esse meu amigo tiraria 10. Dentro desse decreto, de como Deus estabelece todas as coisas, nós temos um grande problema que acontece. Gênesis 3, o que aconteceu? Os nossos tataras, Adão e Eva, fizeram o quê? Pisaram feio na bola. Tá? Eva comeu, Adão também comeu, então um foi conivente com o outro, então aí está tudo na mesma, azedou de vez o negócio. E a humanidade, junto com toda a criação, foi jogada aonde? Jogada na vergonha. Todo mundo caiu. Bum! Caiu todo mundo. Para alcançar esse ser humano ainda parte da criação e ainda parte dos propósitos de Deus, é que Deus estabelece a aliança. E a aliança é um compromisso de Deus que tem em vistas o quê? A redenção. A aliança, o pacto, tem um objetivo, que é a nossa salvação. Então, dentro do decreto divino, as alianças fazem parte do terceiro, que é a perspectiva da redenção, como Deus nos redime. A aliança é uma aliança redentiva. Ou seja, quando nós fazemos parte dessa aliança, Deus nos redime da nossa situação caída e nos reestabelece ao propósito e ao patamar original da onde o ser humano nunca deveria ter saído, que é glorificar a Deus, que é viver em plenitude as suas bênçãos, em obediência e santidade. Então, o pacto da redenção foi incluído no decreto eterno de Deus. E isso está lá em Efésios 1:4, 3:1, 2 Timóteo 1:9. E que
pacto é esse? Antes de Deus entrar em uma aliança conosco, de propor um pacto conosco, Deus resolve isso nele mesmo. Porque o pacto de redenção começa onde? No acordo que há entre as três pessoas da Santíssima Trindade. É o pacto entre o Pai, como representante da Trindade, o Filho, como representante dos eleitos, e do Espírito Santo. Ou seja, o pacto que Deus estabelece conosco não é algo que Deus pensou de última hora. Ixi, Adão pecou, Eva pecou, e agora? Deus pergunta lá para Miguel, e agora? O que a gente faz com Adão? Deus pergunta para outro anjo, né? O que a gente faz? Não, antes que houvesse o pecado, Deus, na sua soberania e na sua perfeição, já tinha a porta de livramento para o ser humano aberta. É algo que Deus resolve fazer de forma consensual nele mesmo. E Cristo tomou o lugar do pecador. Sabe qual que é o termo técnico para aquilo que Cristo faz dentro do acordo do pacto? Cristo se transformou em nosso fiador. Ninguém quer ser fiador aqui, né? Meu pai falava para ser tudo menos fiador na vida. Jesus é o nosso fiador. Por quê? Porque a gente tem uma dívida estratosférica, nós não conseguimos pagar, que só o nosso fiador consegue pagar. A fim de levar sobre si o castigo proveniente do pecado e cumprir os mandatos da lei em lugar do seu povo. Para finalizar essa parte introdutória, vamos entrar em como esse pacto se desenvolve na história. Deus estabelece pactos, 2 pactos ao longo da história. Um que nós chamamos de pacto das obras e outro que nós chamamos de pacto da graça. O que é o pacto das obras? É o pacto que vigorou desde a criação até Gênesis 3. Então foi rapidinho esse pacto. E a partir da queda até a consumação, ou seja, até a segunda vinda de Jesus Cristo, a humanidade está debaixo do pacto da graça. Pacto das obras, pacto da graça. Obras e graça. Remete que ideia? De que as obras são importantes no pacto das obras e que a graça é importante no pacto da graça. É justamente isso. Nossa confissão de fé, ainda no capítulo 7, no parágrafo 2, vai dizer o seguinte: o primeiro pacto feito com o homem aqui é a humanidade, era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posterioridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Ou seja, até que Adão e Eva caíssem no pecado, existia um pacto de obras que consistia no seguinte: Deus prometendo vida na medida que o homem e a mulher obedecessem. Então foi o único momento na história em que as obras tinham valor como forma de alcançar o favor divino. Por quê? Porque Adão e Eva não tinham pecado. Eles viviam o quê? Em obediência constante aos propósitos de Deus. Então, eles estavam debaixo da bênção de Deus, de multiplicar, de crescer, e enquanto eles obedecessem os mandamentos, aliás, existia um mandamento negativo que era não comer da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, enquanto eles estivessem ali, Deus ia abençoando conforme a obediência deles. É um pacto estabelecido onde Deus estava olhando para aquilo que o ser humano estava fazendo em obediência. Agora, o que acontece depois? A queda. Pacto das obras deixa de ser realidade para os seres humanos com a queda, porque com a queda nós perdemos totalmente a possibilidade de obedecer a Deus de forma voluntária e perfeita. Então, a partir de Gênesis 3, reina uma certa desordem. Ou seja, o ser humano perde a capacidade de se conectar com o Criador.
porque ele é pecador, não consegue mais obedecer, não consegue mais cumprir os aspectos do primeiro pacto. O que acontece? Deus poderia fazer duas coisas: ou destrói todo mundo, faz um grande reset, né? Aperta, né? Sabe quando você está perdendo um videogame? Né? Você chama um amiguinho em casa, aí você joga com ele e você está perdendo o videogame. O que você faz para mostrar que você é soberano? Você simplesmente tira da tomada, coloca o videogame debaixo do braço e fala: é meu jogo, minhas regras. Deus poderia fazer isso conosco? Poderia, ele pode fazer pela sua justiça. Mas o tanto quanto Deus é justo, Deus também é amor. Então ele tem um compromisso de amor para com o ser humano. Então Deus, vendo o ser humano caído, ele tem o quê? A inclinação de redimir esse ser humano. Mas não dá mais, porque o ser humano não pode mais obedecer e cumprir os termos do pacto. Então o pacto tem que fazer o quê? Tem que mudar nos seus termos. O contrato tem que ser reavaliado. E a partir da queda, nós entramos no pacto da graça. Confissão de fé, de novo, o catecismo maior, pergunta 20. Qual foi a providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? A providência de Deus para com o homem no estado em que foi criado consistiu em colocá-lo no paraíso, designando para cultivar, dando liberdade para comer do fruto da terra, pondo as criaturas sob seu domínio, ordenando o matrimônio para o seu auxílio, em conceder-lhe comunhão com Deus, instituindo o dia de descanso, entrando em um pacto de vida com ele, sob a condição de obediência pessoal perfeita e perpétua, da qual a árvore da vida era o penhor, e proibindo-lhe de comer a árvore da ciência do bem e do mal, sob a pena de morte. Bom, o homem descumpriu. Esse período do pacto das obras, teologicamente é chamado de mandamento probatório. Ou seja, de alguma maneira, naquele instante, o ser humano foi colocado numa prova. Se ele realmente obedeceu ou não. O mandamento probatório dado a Adão pretendia fazer com que a sua obediência fosse vindicada e demonstrar que não estava além da sua capacidade. Mas imediatamente após a queda, Deus vai ao encontro do homem. O homem pecou e se prendeu na vergonha e do medo, fugindo do seu Criador e se escondendo na densa floresta do jardim. Mas Deus não esquece. Aí que está a grande virada do pacto das obras para o pacto da graça. Deus não esquece do ser humano que caiu. Deus não esquece de você que desobedeceu a Ele. Deus não esquece da coroa da sua criação. Deus não esquece de mim. Deus não esquece de você. Deus cria todos os meios para que você, que saiu da presença dele com as suas próprias perninhas, possa ser novamente trazido. Ele não abandona a sua própria sorte, mas condescende. Deus busca o homem, fala com ele e o conduz de volta à comunhão. É esse restabelecimento de relacionamento que nós temos acontecendo desde Gênesis após a queda, em vigor até hoje. Deus, literalmente, em busca do ser humano caído para salvá-lo e reestabelecê-lo novamente à sua posição original. A nossa confissão também vai explicar essa virada do pacto da graça. O homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, ou seja, o pacto das obras, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado de o pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele, para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Deus é tão bom que ele propõe um segundo pacto, ou seja, Deus literalmente dá a segunda chance, e Deus dá todas as condições para o ser humano, para que o ser humano possa fazer parte dessa segunda chance.
Porque é Deus quem dá a fé para crer. Porque é Deus quem dá o meio para a salvação, que é Jesus Cristo. Ou seja, Deus oferece de tudo para os eleitos, para que eles sejam alcançados, salvos e reestabelecidos. O que nós podemos pensar nesse final? Nós podemos pensar que é por causa desse compromisso de Deus que nós hoje estamos aqui. É em resposta a esse compromisso de Deus que daqui a pouco, no culto, nós podemos levantar as mãos e adorar a Deus. Você pode se sentir a pessoa mais indigna do mundo, mas quem disse que você é digno de alguma coisa? Você é indigno mesmo. Então, se você se sente indigno, bem-vindo ao clube dos crentes, porque crente se sente indigno mesmo. No dia que você se sentir digno, aí eu convido você a fundar a sua própria religião. Você tem aval para você ser o seu próprio guru. Não, nós somos indignos. É Deus que nos dignifica. Nós estamos muitas vezes imersos nas nossas preocupações e isso nos trava em contemplar a beleza de Deus, desse Deus que nos alcança, desse Deus que nos faz presente, desse Deus que criou todas as condições para que nós fôssemos alcançados e salvos. E às vezes nós precisamos parar de enxergar para coisas menores da nossa vida e olhar para aquilo que realmente dá sentido a tudo isso que nós estamos vivendo e nos dá força para vencer todos os desafios que nós temos para encarar todos os dias. É olhando para Deus, esse Deus que de forma fiel está conosco até o fim. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Quando é que Deus vai largar a mão do eleito? Quando é que Deus vai abandonar o discípulo? Nunca, porque Ele prometeu estar conosco. E a nossa vida de adoração é em reflexo e em resposta a esse compromisso gracioso que Deus nos faz parte, que Deus nos convida a fazer parte por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós vivemos uma aliança com Deus, um pacto com o Senhor. Nunca se esqueça disso. E quer ver outra aplicação na nossa vida? O pacto e a aliança que nós vivemos entre nós também tem que ser em Cristo Jesus, com o mesmo compromisso, a mesma seriedade. Casamento, amizade, relação de membresia, tudo isso é tão importante, porque são coisas que se tornam visíveis a respeito do caráter de Deus, e que nós somos incluídos de forma a experimentar essas coisas acontecendo mesmo dentro da nossa rotina. Ah, pastor, meu marido é pecador. Você também é. Pecador por pecador, vocês dois estão na mesma. Ah, mas temos tantos problemas. Todos temos problemas. Agora, para onde nós estamos olhando? Para o Deus que nos sustenta por meio desse compromisso? Ou para eventuais marolas que vêm a balançar o nosso barquinho rumo à maturidade na jornada? Deus é um Deus de aliança. E a aliança que Deus fez é um pacto de vida e de morte. Vida e morte de quem? Não é exatamente a sua. Mas valeu a vida e a morte de Jesus Cristo, em nome de quem nós nos reunimos, em nome de quem nós adoramos a Deus, aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Guarde isso no seu coração, viva isso, reflita isso hoje no momento do culto, pense na grandeza de Deus, viva isso durante a sua rotina, a sua semana. E, a partir da semana que vem, nós vamos falar sobre as implicações dentro da narrativa bíblica de tudo isso que nós acabamos de ver. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome. Obrigado, porque o Senhor nos chamou para um relacionamento contigo. E o Senhor firmou um pacto conosco que vale a vida e a morte de Jesus Cristo. Permita, Senhor, pelo teu Espírito, que nós possamos viver em resposta, em correspondência.
ao tão grande amor e à tão grande graça que o Senhor nos derramou. Nos sustenta em meio à nossa rotina. Abre os nossos olhos para contemplarmos a tua beleza, o teu amor e a tua graça. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.